Neste vídeo venho apresentar-vos a resolução do problema 19 da ficha de trabalho número 2 de preparação para a ficha de avaliação. E o exercício 19 diz-nos que o Sr. Andrade e o Sr. Pimenta compraram um automóvel cada um pelo mesmo preço. Como não tinham um valor total, cada um deles fez um pagamento inicial e recorreram a empréstimos para o que faltava pagar. O Sr. Andrade pediu emprestado um valor correspondente a 2/5 do preço do automóvel. A sua dívida pode ser representada por menos 2/5. E o Sr. Pimenta pediu emprestado 4/3 do valor emprestado ao Sr. Andrade. Refiro ou ressalvo que devem efetuar a leitura 2 vezes. Uma primeira, para terem a primeira ideia do vosso problema, e uma segunda vez, onde vamos tirar os dados do problema. E é exatamente isso que nós vamos fazer a seguir. Portanto, o Sr. Andrade pediu emprestado 2/5 do preço do automóvel, que representamos no contexto deste problema por menos 2/5, e o Sr. Pimenta pediu emprestado 4/3 do valor emprestado ao Sr. Andrade. Não é 4/3 do valor do automóvel, mas sim 4/3 do valor emprestado ao Sr. Andrade. Então, na linha 1 é pedido para determinar a fração do preço do automóvel que foi pago inicialmente ao Sr. Andrade. Ora, o primeiro passo será determinar a fração paga inicialmente. O Sr. Andrade pediu emprestado 2/5 do preço total, portanto, o preço total aqui será representado por 1. É um empréstimo, é o todo, é representado por 1. E o Sr. Andrade só pediu 2/5 desse valor. Então, podemos representar esta situação por 1 menos 2/5. Ao valor total, retiramos o valor que foi pedido por empréstimo. E assim, sobra o valor que foi pago inicialmente. O segundo passo, então, será fazer a subtração, assinalada nesta expressão. E para fazer esta subtração, achamos o mesmo denominador, para depois ficarmos com 5/5 menos 2/5 e, portanto, concluirmos que o Sr. Andrade pediu 3/5 do valor do automóvel. Pediu emprestados 3/5 do valor do automóvel. Agora, no exercício 19.2, é pedido para escrever o número racional que representa a dívida do Sr. Pimenta. Para isso, voltamos a recapitular os dados do problema, que nos diz que o Sr. Andrade pediu emprestado 2/5 do preço do automóvel e o Sr. Pimenta pediu emprestado 4/3 do valor emprestado ao Sr. Andrade. Ora, recapitulando a situação, sabemos que o Sr. Andrade pediu emprestado 2/5 do preço do automóvel, portanto, sendo a sua dívida representada por menos 2/5. O Sr. Pimenta pediu emprestado 4/3 do valor que o Sr. Andrade pediu. Recordem que em matemática pode ser traduzido pela operação de multiplicação. Portanto, nós temos 4/3 do valor do Sr. Andrade. Portanto, podemos traduzir isto na expressão 4/3 do vezes o valor do Sr. Andrade, que era 2/5. Portanto, ficamos com 4/3 vezes 2/5. Efetuando a operação, fácil concluir que é 8/15. Então vamos agora definir a dívida do Sr. Pimenta. O Sr. Pimenta então pediu emprestado 8/15 do preço do automóvel. A sua dívida é representada pelo valor negativo de menos 8/15. Passamos assim para a questão 19.3, que nos diz que sabe-se que o Sr. Andrade pagou o seu empréstimo em 12 meses, sem juros, ou seja, pagou a sua dívida em 12 prestações, cuja soma é igual ao valor da dívida. Qual a fração do preço do automóvel que pagou por mês? Recordamos os dados do problema, que o Sr. Andrade pediu emprestado 2/5 do preço do automóvel e o Sr. Pimenta pediu emprestado 4/3 do valor emprestado ao Sr. Andrade. Começamos, mais uma vez,
por definir o valor da dívida do Sr. Andrade. E sabemos, pelo enunciado e pelos dados do problema, que o Sr. Andrade pediu emprestado 2/5 do preço do automóvel. Portanto, essa é a sua dívida total. Basta-nos agora dividir a dívida em 12 prestações. Como o Sr. Andrade pagou o empréstimo em 12 meses, sem juros, vamos dividir o valor da dívida por 12. E, portanto, é apenas fazer a fração mensal, dividir por 12, é fazer 2/5 sobre 12. E 2/5 sobre 12 é a mesma coisa que 2/5 a dividir por 12. Portanto, efetuando a simplificação deste cálculo, recordando que a divisão passa à multiplicação invertendo o segundo fator, o divisor, e, portanto, foi exatamente isso que fizemos aqui, chegando à conclusão que o Sr. Andrade pagou 1,30 avos do preço do automóvel por mês, em 12 meses. Por fim, temos a questão 19.4, que nos diz o preço do automóvel era de 15.000 euros e o Sr. Pimenta pagou o seu empréstimo mensalmente durante 8 terços de um ano, sem juros. Determina o valor em euros de cada prestação do Sr. Pimenta. Recordámos os dados que o Sr. Pimenta pediu emprestado 4 terços do valor emprestado ao Sr. Andrade e o Sr. Andrade pediu emprestado 2/5 do preço do automóvel. Ora, o primeiro passo será determinar o valor total do empréstimo do Sr. Pimenta. Para isso, recordamos que o preço do automóvel era 15.000 euros, que o Sr. Pimenta pediu emprestado 4 terços do valor que o Sr. Andrade tinha pedido emprestado e que o Sr. Andrade tinha pedido 2/5 desse valor. Na 19.2 já tínhamos visto então que 4 terços de 2/5 era 8 quinzeavos e, portanto, essa era a fração que representava a dívida do Sr. Pimenta. Como o valor do automóvel foi 15.000 euros, reparem, 8 quinzeavos de 15.000 euros. O de, recordando mais uma vez, traduz-se na multiplicação. Então ficamos com 8 quinzeavos vezes 15.000 euros, que dá 8.000 euros. Ficando, por isso, o valor pedido emprestado pelo Sr. Pimenta em 8.000 euros. O segundo passo deste problema será determinar a duração do pagamento. Recordem que o enunciado dizia que o Sr. Pimenta pagou o seu empréstimo em 8 terços de um ano. Portanto, temos que apurar em meses quanto é que é 8 terços de um ano. Reparem na leitura, 8 terços de um ano, portanto, traduz-se em 8 terços vezes 12. 12, os meses do ano. Efetuando o cálculo, dá 32 meses. Por fim, o último passo é determinar o valor de cada prestação. Já sabemos que o valor total do empréstimo é 8.000 euros, que pagou durante 32 meses, portanto, o valor de cada prestação é fazer 8.000 a dividir por 32, que dá 250 euros. Ou seja, concluímos assim que o valor de cada prestação mensal que o Sr. Pimenta vai ter que pagar é de 250 euros. Chegamos assim ao fim da resolução do exercício 19 da ficha de trabalho número 2.